pessoal, então vamos dar sequência, né? Desapropriação. Desapropriação ou expropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Estado, né, transforma compulsoriamente bem de terceiro em propriedade pública, né? Pagando indenização prévia, justa e em dinheiro, né? Trata-se da modalidade mais agressiva de intervenção do Estado na propriedade privada e é o único instrumento de intervenção que garante prévia indenização, artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, certo? A desapropriação ela pode ser de forma direta, né, que é realizada de forma lícita, em conformidade com o devido processo legal e atende à Lei Geral de Desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 de 41, e já temos também a desapropriação indireta ou apossamento administrativo, que é o esbulho processório praticado pelo Estado, né, quando invade a área privada sem observância do devido processo legal, certo? Falar da desapropriação, a gente fala sobre o confisco. O confisco nada mais é que a supressão punitiva da propriedade privada pelo Estado sem o pagamento da indenização. Então, o confisco é a supressão punitiva da propriedade privada pelo Estado sem o pagamento de indenização, certo? Há duas hipóteses ensejadoras do confisco, podendo recair sobre propriedades urbanas ou propriedades rurais quando forem localizadas a culturas ilegais de psicotrópicos, drogas, né? Ou houver exploração de trabalho escravo na forma da lei, beleza? Então ocorrerá o confisco, né? Quando tivermos essas duas formas, né? Onde forem encontradas culturas ilegais de psicotrópicos ou exploração de trabalho escravo, tá? O proprietário pode afastar a pena de confisco se comprovar que não incorreu em culpa, né? Ainda que em vigilando, ainda que eligendo, conforme, né? Isso é jurisprudência do recurso extraordinário 635336 do STF. Perdimento de bens. Perdimento de bens é a modalidade de intervenção do Estado que implica o quê? Na supressão compulsória da propriedade privada pelo Estado como consequência da prática de crime, certo? Então, o perdimento da modalidade. Perdimento é o quê? É a modalidade interventiva do Estado que implica na supressão compulsória da propriedade privada do Estado como consequência pela prática de crime. Beleza? Tranquilo. Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 66, que fala o seguinte, 66 não, 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, a suspensão e interdição de direitos, né? Perdimento é de natureza sancionatória e não se cogita qualquer indenização pela perda da propriedade. Beleza? Passamos agora ao poder de polícia. O poder de polícia também é chamado o quê? Limitação administrativa. Poder de polícia também é chamado o quê? De limitação administrativa, certo? Então, o poder de polícia ou a limitação administrativa consiste em restrições gerais impostas pelo Estado sobre a liberdade, né, e propriedade privadas em benefício do interesse público. Ele pode atingir propriedade geral, né, em geral, na medida em que cria limitações aplicáveis simultaneamente a um conjunto indeterminado de bens móveis ou imóveis, certo? Convém lembrar que o poder de polícia ele desdobra-se em três atividades, que são elas: limitar, fiscalizar e sancionar particulares, certo? Limitar, fiscalizar e sancionar particulares, e destacam-se pelas seguintes características, né? Ele manifesta-se por meio de atividades administrativas ou legislativas, certo? Exemplo, se empregamos o poder de polícia em sentido amplo, seu conteúdo inclui tantas limitações à propriedade imposta pela administração, quanto aquelas originárias
das leis, né? O Estatuto da Terra é um exemplo de lei limitadora da propriedade privada. Por exemplo, é sempre geral, né? A generalidade do poder político significa que as limitações atingem difusamente todas as propriedades, não a propriedade específica, certo? Cabe relembrar ainda que o poder de polícia é o único instrumento de intervenção da propriedade caracterizado pela generalidade, certo? Não gera direito à indenização, justamente por ser geral e simultaneamente a todas as propriedades, o poder de polícia não causa danos específicos. Ele também, outra característica, ele atinge a liberdade, né, e a propriedade. As restrições impostas pelo poder de polícia afetam esses dois valores, tanto a liberdade quanto a propriedade privada. Assim, tanto os bens quanto os comportamentos particulares devem sujeitar-se às limitações oriundas do poder de polícia. Quinta característica, é um direito pessoal, né, e não real. O poder de polícia manifesta-se como regra por meio de obrigações e obrigações de não fazer impostas ao proprietário e não sobre o bem em si mesmo considerado. Sexta característica, regula a prática, né, ou a abstenção de fato. Regula a prática ou a abstenção de fato. As limitações decorrentes do poder de polícia apresentam-se diante do particular como obrigações de fazer, prática de ato, ou obrigações de não fazer, abstenção de fato, né? Exemplo, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Sétima característica, atividade restritiva, né? O poder de polícia ele limita a esfera do particular, compatibilizando a liberdade e a propriedades privadas com as necessidades do interesse público. Oitava característica, ele é externo. Como regra geral, o poder de polícia atinge os particulares, né, e é externo. Somente em caráter excepcional, as restrições do poder de polícia obrigam a administração e seus agentes. Nona característica, discricionário. A competência para exercício de poder de polícia, como regra geral, é atribuída ao agente público com uma certa margem de liberdade para que, diante do caso concreto, o agente competente decida qual a melhor maneira de atender o quê? Ao interesse público. Beleza? Em raros casos ele será vinculado, tá? Exemplo no ato de licença. Décima característica, ele é indelegável a particulares, né? O exercício do poder de polícia ele é manifestado, né? Ele é uma manifestação do poder de império do Estado, e usa império, né? Sendo por isso indelegável a particulares. Isso está lá no artigo 4º, inciso 3º da Lei 11.079 de 2004, tá? A doutrina e a jurisprudência, entretanto, né, admitem a delegação de atividades materiais de apoio ao poder de polícia. Exemplo, manutenção por empresa privada de radares instalados para fotografar infrações de trânsito. Beleza? Poder de polícia, fechamos. Servidão administrativa. Servidão administrativa, gente, nada mais é que um direito real público sobre a propriedade, restringindo seu uso em favor do interesse público, sabe? E ainda beneficiando entidade pública ou delegada. Diferentemente da desapropriação, a servidão não altera a propriedade do bem, mas somente cria restrições na sua utilização, transferindo a outrem faculdades de uso e gozo. Exemplo, placa com o nome da rua na fachada do imóvel. 2. Passagem de fios e cabos pelo imóvel. 3. Instalação de torres de transmissão de energia em terreno privado, né? Decorrente da supremacia do interesse público sobre o privado, a servidão, em regra, independe de registro para produzir seus efeitos regulares, né? Pois sua eficácia resulta diretamente do ato de sua instituição. Beleza? Anotem aí a observação. A servidão ela atende ao interesse público, né? E sofre maior influência das regras de direito administrativo, ao passo, né, que é instituída em favor, né, do interesse público, tá? Em favor do interesse público. Diferença de servidão e limitação administrativa.
a servidão atinge bem determinado, tá? Bem determinado. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Outra observação, a instituição de uma servidão, ela pode se dar por diversas formas. A modalidade típica, primeiro, é acordo entre o poder público e o proprietário. Ocorre a expedição de um decreto pelo chefe do executivo e logo é feito o acordo. Segundo modo, por sentença judicial, e adota-se o procedimento lá do Decreto-Lei 3365 de 41, que eu já citei. E pode ocorrer ainda a instituição forçada de uma servidão por meio da imposição legal, por meio da imposição ilegal de restrições à propriedade, restando ao particular prejudicado pleitear judicialmente a reparação dos danos sofridos. Beleza? Por fim, a servidão ela pode vir instituída por meio de lei específica, tá? Observação: assim como nas servidões privadas, né, a servidão administrativa ela é caracterizada pela perpetuidade, cogitando-se sua extinção somente em situações excepcionais, como o desaparecimento do bem gravado, né, a incorporação do bem ao domínio público ou ainda o manifesto desinteresse do Estado em continuar utilizando parte do domínio alheio. Beleza? Poder de polícia versus servidão administrativa. Olha só, vamos fazer um paralelo aqui. A servidão administrativa, ela é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Ao contrário do poder de polícia, né, a servidão atinge bem determinado, restringindo seu uso em benefício do interesse público. Exemplo de servidão é o quê? O tombamento, certo? Então, vamos fazer um paralelo aqui, tem esse quadro no nosso material, entre limitação administrativa, poder de polícia, né, e a servidão administrativa. Quanto aos valores atingidos, na limitação administrativa é a liberdade e a propriedade, já na servidão é somente a propriedade. Quanto à natureza jurídica, na limitação, o direito pessoal, aqui na servidão, é um direito real. Quanto ao conteúdo, lá na limitação gera obrigação de não fazer. Aqui na servidão, ela produz um dever de tolerar, né? Quanto à indenização, nunca se indeniza na limitação administrativa. Na servidão, pode ser que gere indenização. A limitação administrativa, quanto à abrangência, vale para todos. Já a servidão atinge bem determinado. O conceito legislativo quanto à limitação, o poder de polícia está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. A servidão não tem essa previsão. Quanto à delegabilidade, é indelegável a particulares o poder de polícia, que é a limitação administrativa. Já a servidão também é, por outro lado, indelegável a particulares. Exemplos importantes de limitações administrativas: vigilância sanitária, polícia de trânsito, regras municipais sobre o direito de construir, fiscalizações em geral. Exemplos importantes de servidão: tombamento, placa com nome na rua da fachada do imóvel, passagem de fios e cabos sobre a propriedade. Por fim, a limitação administrativa ela tem natureza discricionária, excepcionalmente pode vincular também ao Estado. Já a servidão, se a restrição for muito excessiva, cabe a ação de desapropriação indireta. Beleza? Tranquilo? A gente passa a falar agora, gente, de tombamento. Vai ser o último ponto antes da gente fechar esse bloco e passar para a modalidade requisição. Vamos lá? Tombamento. Tombamento, gente, ele trata-se de um instrumento autônomo de intervenção na propriedade instituído com a finalidade de preservação histórica, cultural, arqueológica, artística, turística, paisagística do próprio bem tombado, certo? Então trata-se da única forma de intervenção na propriedade autorreferente, pois enquanto os outros instrumentos visam a tutela de interesses públicos gerais, o tombamento ele volta-se para a conservação
e a preservação da própria coisa. Diferentemente da servidão, assim como os demais instrumentos de intervenção na propriedade, o tombamento tem natureza de direito pessoal, tá? E sua implementação depende, segundo a maioria da doutrina, a expedição de ato administrativo discricionário. O nome tombamento deriva do, do processo utilizado em Portugal, né? Que tinham o hábito de registrar os bens sujeitos a regime especial, né, existentes na Torre do Tombo. Né? No Brasil, o fundamento referido do Instituto é o próprio texto constitucional, no artigo 216, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Temos também um Decreto-Lei 25 de 1937 que prevê o tombamento voluntário, né, que é aquele realizado por iniciativa do proprietário, e o tombamento compulsório, que é o imposto administrativamente, né, se o dono, após notificação, se opuser à inscrição da coisa no livro do tombo. Esse tombamento ele pode se recair tanto em bens móveis ou imóveis, públicos ou privados, né, cuja conservação seja do interesse da coletividade, sendo obrigatória a efetivação do registro da instituição no devido cartório competente. Admite-se ainda, gente, ainda no tombamento, ele ser de forma geral ou individual. Geral é aquele fundamentado em norma abstrata que recai sobre uma quantidade indeterminada de bens. Exemplo, tombamento de um bairro histórico, né? Já o individual incide sobre um bem determinado. Quando uma determinada cidade, né, ela é tombada pelo patrimônio, como a gente tem aqui em Goiás, algumas, né, é um exemplo de tombamento geral. E temos ainda o tombamento total, que é aquele que recai sobre o bem inteiro, né? Tombamento sobre o imóvel de interesse histórico. Parcial é sobre uma parte do bem, somente uma fachada de um casarão, por exemplo. Temos também o tombamento definitivo, né? Que se dá, é aquele que se deu ao final do processo devido. Já o tombamento provisório é a medida cautelar, né, de preservação de um determinado bem. O artigo 3º do decreto-lei que eu mencionei, né, fala que são insuscetíveis ao tombamento as obras de origem estrangeira. E aí falam, né, são seis incisos, mas vamos ler eles, né? São insuscetíveis de tombamento as obras de origem estrangeira, que pertencem às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no país, que estejam vinculadas a processos sucessórios por morte ou por ausência de estrangeiros que continuem sujeitos à lei pessoal do proprietário, que pertençam a casas de comércio e objetos históricos ou artísticos, que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas, comerciais, e aquelas que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos. Então, todos esses bens aqui, né, são aqueles vinculados a obras de origem estrangeira, né, ou seja, não podem ser tombados. Observação: o tombamento ele não transforma a coisa tombada em bem público. O que acontece? Ele mantém o domínio com o proprietário. Nada impede, né, que esse bem tombado seja gravado com ônus ou encargos como hipoteca, penhora e penhor, mas sujeito o dono a uma série de restrições extensivas, né, também a terceiros. O exemplo dessa limitação, né, está no artigo 18 desse Decreto-Lei 25 de 37. Exemplo: sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural, né, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, né, nem colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandado destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, nesse caso, multa de 50% do valor do mesmo objeto. Beleza? Sobre tombamento? Tranquilo?
Observação: se desaparecer o interesse, né, na manutenção do tombamento, é possível proceder à sua extinção, tanto de ofício, né, ou a requerimento da parte interessada, que determina o quê? É o que a gente chama de destombamento. Beleza? Para finalizar, temos o tombamento de uso, né? Que nosso material traz referência ao recurso extraordinário 219/292 do ano de 2000, em que o STF negou a existência no direito brasileiro do chamado tombamento de uso, né? Que consiste no emprego do instituto para restringir o uso do bem imóvel a uma certa destinação. Exemplo: se o município tomba uma casa para limitar sua utilização, vinculando a atividades artísticos culturais. De acordo com o entendimento do ministro Otávio Galotti, né, tal pretensão somente poderia ser atendida por meio da desapropriação. Então, no ordenamento brasileiro não existe a figura do tombamento de uso, beleza? Finalizado o tombamento, a gente passa para a requisição no próximo bloco.